noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você, esteja com a sua família, esteja sobre a sua casa. Nós estamos iniciando mais um culto que é de louvor e adoração ao nosso Senhor. Nós estamos iniciando esse culto para o engrandecimento do nome daquele que nos salvou e daquele que nos chamou para viver uma vida santa na tua presença. Então eu convido você, a sua família, a se ajuntarem, a prestarem esse culto em amor, esse culto em adoração, esse culto em louvor ao nosso Senhor, porque Ele é o único digno de receber toda a honra e toda a glória. Então, lembrando que hoje nesse culto nós teremos, eu quero ser bem breve nessa minha introdução, mas lembrando que nesse culto nós teremos também a ministração da ceia. Se você quiser dar uma pausa nesse vídeo, se você ainda não fez isso, preparar os elementos da ceia, colocar junto com você, junto com a sua família, deixar preparadinho aí, para no final da mensagem, a gente, como igreja, em comunhão, podemos nos dizer assim, participarmos juntos da ceia do Senhor. Eu queria ler uma palavra com vocês, está no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, é uma passagem muito conhecida de todos nós. Eu queria lê-la e que você na sua casa possa acompanhar. Diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto e a borda do seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas. 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse: eu estou perdido, é o meu fim, pois eu sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. E os meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente, e ele a havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou-me os lábios com a brasa e disse: veja, esta brasa tocou seus lábios, sua culpa foi removida e os seus pecados foram perdoados. Então eu ouvi o Senhor perguntar: quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá de ir por nós? E eu respondi: aqui estou, envia-me a mim. Esse é um tempo que nós estamos aqui iniciando esse culto que é de louvor ao nome do Senhor. Esse Senhor que o profeta Isaías chama de Santo, Santo e Santo. Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei de toda a terra, Ele é o Senhor que controla todas as coisas. Então, nessa noite e nesse início de culto, eu queria convidar você a fazer uma reflexão na sua vida, você olhar dentro do seu coração, assim como o profeta Isaías fez. Ele confessou o Senhor, dizendo que ele era um homem de lábios impuros, e ele vivia num povo de impuros lábios, mas o Senhor tocou com a brasa nos lábios de Isaías, e a palavra de Deus fala que a sua culpa foi removida e os seus pecados foram perdoados. O Senhor morreu na cruz por causa dos meus pecados e por causa dos seus pecados. A sua culpa e a minha culpa foram apagadas através da cruz e do sangue de Jesus vertido naquele lugar. Então, irmãos, nós somos responsáveis para viver uma vida santa na presença de Deus, e nós somos perdoados pelo sangue de Jesus. E o texto que nós lemos termina dizendo: quem irá de ir por nós? Quem eu enviarei como mensageiro da mensagem? E o profeta Isaías respondeu: estou aqui, envia-me a mim. Nós precisamos, como perdoados do Senhor, como lavados e remidos do sangue de Jesus, como homens e mulheres que foram curados e perdoados, responder o chamado do Senhor como mensageiro de Deus. Você aí na sua casa, você aí com a sua família, já respondeu ao Senhor, ao chamado que Ele tem feito ao seu coração, na sua vida? Envia-me a mim. Essa
é a mensagem que eu quero trazer nesse início de culto. Que você na sua casa preste esse culto a Deus. Eu vou fazer uma breve oração. Você faça a oração, a sua melhor oração na sua casa. Enquanto nós cantamos louvores, esteja em oração, esteja clamando a Ele, pedindo para que Ele perdoe os seus pecados, porque Ele o faz. Confesse os seus pecados a Ele e responda o ide do Senhor. Responda ao Senhor: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, muito obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo teu favor. Muito obrigado pela tua bondade. Nesse início de culto que nós colocamos no teu altar, eu peço que o Senhor nos visite com graça, Senhor. Eu peço que o Senhor venha derramar o teu poder, o teu perdão sobre as nossas vidas, perdoando todos os nossos pecados, toda a nossa culpa, tudo aquilo que nós temos cometido ao Senhor e tem magoado o teu coração. Pai, nos perdoa, Jesus, nos perdoa por ser como nós somos. Mas obrigado pelo sangue do Senhor, do teu Filho Jesus, vertido naquela cruz por causa dos meus pecados, Senhor. E me abençoa o teu povo que acompanha esse culto, abençoa a tua igreja, abençoa a igreja presbiteriana do Jardim Olina, e que nós possamos responder ao Senhor: eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui, Senhor. Nos envia como mensageiros, nos envia como profetas às nações, nos envia como homens e mulheres responsáveis por proclamar o amor do Senhor e o favor do Senhor e o sangue do Senhor vertido naquela cruz. Pai, em nome do teu Filho amado, amém. Vamos cantar louvores a Jesus. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me
gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Boa noite, irmãos. Esse é o tempo de intercessão do nosso culto, onde nós colocamos na presença do Senhor o que tem nos afligido. Eu tenho pessoas idosas da minha família que há mais de 2 meses, por conta da quarentena, estão reclusas nas suas casas, afastadas das crianças, afastadas das pessoas, dos irmãos, dos sobrinhos, que têm uma afeição, um carinho, dos netos, né? E eu sei que é difícil. Eu tenho a minha cunhada que está há tanto tempo longe dos netinhos dela, ela chora às vezes quando fala com eles ou conversa com eles. A minha própria irmã, que tem mais idade também, chora quando lembra das crianças. E eu acho que nessa situação, o pensamento que vem na nossa mente é que as coisas estão muito difíceis. Talvez eu entre numa depressão, eu acho que eu não vou aguentar mais, né? E da mesma forma, né, ali no livro de Lamentações, o autor, que provavelmente é o profeta Jeremias, ele colocou uma situação semelhante a essa que nós, e especialmente nesse momento eu quero lembrar das pessoas de mais idade que estão reclusas e impedidas de ver os seus familiares, né? Lá no livro de Lamentações, quem puder acompanhar aí nessas Bíblias, Lamentações, no capítulo 3, inicialmente no versículo 17, Lamentações 3,17, a gente lê: afastou a paz de minha alma, esqueci-me do bem. Eu acho que é mais ou menos o sentimento de muitas pessoas que estão aí afastadas da sua família, né? Não tem mais paz, eu não consigo lembrar e pensar em coisas boas, porque as notícias que vêm são muito ruins e ainda não tenho ninguém com quem me distrair ou falar, ou estar perto, ou me aconchegar. Então talvez o profeta ali, ele tenha realmente descrito uma sensação que nós temos passado nesse tempo. Mas um pouquinho mais adiante, do versículo 19 até o versículo 23, acompanhem nas suas Bíblias, em Lamentações está escrito: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Acho que retrata bem o que nós e algumas pessoas, principalmente de mais idade, estão passando. Porém, um versículo que a minha esposa gosta muito: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã e grande é a tua fidelidade. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu acho que todos os bons momentos que nós já tivemos com os nossos familiares, né, e com as nossas famílias, e essas pessoas que estão aí impedidas de conviver com as crianças, com os netos, com os sobrinhos, né? Lembre-se disso, do tempo bom que já passou, e tenha certeza que a esperança e a misericórdia do Senhor se renovará a cada manhã. E em breve vocês vão poder estar juntos. Traga à memória nesses tempos difíceis o que pode dar e trazer esperança. Vamos orar, irmãos? Eu gostaria de interceder, gostaria que os irmãos lembrassem nas suas casas, nas suas famílias, das pessoas que estão nessa situação que eu retratei agora, que estão tristes, estão deprimidas, estão com saudades, mas que elas possam se lembrar do que traz à sua memória a esperança. Os rostinhos dos netos, os rostinhos dos sobrinhos, dos filhos, eventualmente, enfim, das pessoas que ela sente falta. Vamos orar para essas pessoas que estão aí em quarentena? Vamos abaixar as cabeças, vamos orar. Gostaria de que os irmãos intercedessem sobre esse motivo especialmente. Bondoso Deus de amor, quero lhe pedir a sua graça, a sua misericórdia, Senhor, sobre as nossas vidas. Nós somos falhos, nós somos ansiosos, nós somos desanimados muitas vezes, nos deprimimos, as situações se apresentam nas nossas vidas e nós achamos que por que acontecem conosco, por que isso está acontecendo, por que eu não consigo ver as pessoas que eu amo. Mas, Senhor, eu quero que o Senhor
coloque a tua mão no coração, dê calma, dê paz, dê tranquilidade para essas pessoas que estão afastadas desse convívio, que estão em quarentena, que estão reclusas nas suas casas, Senhor. Olhe por elas, olhe, Senhor, por cada uma dessas casas, dessas famílias, cada um desses idosos, Senhor, muitas vezes, que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa trazer no seu coração paz e que eles tenham à memória o que lhes traz esperança, Senhor. Que a Tua graça, que o Teu Espírito Santo habite nos seus corações, que eles venham a lembrar dos momentos que já tiveram de alegria junto às pessoas que eles amam e que esses momentos retornarão, Senhor, porque Sua misericórdia é grandiosa, nos afasta do mal e se renova a cada dia. Graças te damos, Senhor, por essas vidas, por essas pessoas e que o Senhor possa consolar os nossos corações e os corações dessas pessoas. Em nome de Jesus. Amém. E é seu prazer cumprir o que nos diz. E então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá esse lugar. Vem louvar, vem louvar. Deus, por se lembrar de mim, e pelo seu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A força e o louvor a Deus eu levantar.
Boa noite, meus irmãos, meus amigos, graça e paz. Nós vamos neste momento abrir a palavra de Deus para a mensagem desta noite. O texto escolhido que Deus tocou no meu coração para que pudesse transmitir nesta noite se encontra no livro do profeta Jeremias, no capítulo 18. Os 6 primeiros versículos. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, este é o momento, você pode acompanhar este texto. Eu vou ler da versão atualizada. Vamos então ler a palavra de Deus. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas, como o vaso que o oleiro fazia de barro. Se lhe entregou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Que Deus abençoe este texto das Sagradas Escrituras, que servirá de base para a meditação desta noite. Antes, vamos falar com Deus, vamos curvar as nossas cabeças, vamos fechar os nossos olhos. Ó Deus, muito obrigado, porque nós temos o privilégio de abrir a palavra do Senhor e meditar nela. Ó Deus, o que eu quero é que o Senhor me use nesta oportunidade como instrumento nas mãos do Senhor, e que o Senhor esteja com cada um que está participando deste culto, de tal maneira que todos nós sejamos edificados espiritualmente pela leitura e pela mensagem da palavra do Senhor. Perdoa, Senhor, o nosso passado, aquilo que nós fizemos de errado. Purifica-nos, Senhor, e ajuda-nos para que possamos ser cada vez mais usados pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Ninguém está livre de lutas, de aflições de todo tipo, pois assolam os seres humanos em todo o mundo. O grande exemplo é a pandemia, e que em pouco mais de 3 meses, com uma força avassaladora, esses últimos dias, os dias mais recentes agora, nós estamos dando início à flexibilidade com limitações, conforme as regiões e com etapas pré-estabelecidas. São notícias que nós temos acompanhado. Que o Senhor Deus, o nosso Pai, oriente os responsáveis de frente, que o nosso Deus oriente os governos municipais, estaduais e federais, para de maneira certa passarmos por esta grande tribulação, uma verdadeira guerra contra um inimigo invisível a olho nu, mas de uma força extraordinária e mortal.
que o Senhor Deus oriente a todos nós. Meditando na parábola do oleiro, registrada pelo profeta Jeremias no capítulo 18, os 6 primeiros versículos, senti na minha mente, senti no meu coração e na minha alma, que esta é uma palavra do próprio Deus, que nos ajuda neste momento que estamos vivendo. A didática de Deus é muito interessante, pois Deus usa situações do nosso cotidiano para enfatizar lições preciosas para todos nós, lições espirituais que nos edificam, que nos orientam. No texto em pauta encontramos a figura de um fabricante de vasos, muito comum na Palestina. Deus ensina ao profeta Jeremias a maravilhosa lição do seu absoluto controle sobre tudo e sobre todos. O tema que nós estamos propondo para esta noite: Deus, o maravilhoso oleiro. Em primeiro lugar, desejo destacar, gostaria que lembrassem bem, Deus, o nosso Deus, tem o momento e o lugar certo para falar conosco. Deus desejava falar ao profeta de uma forma inusitada. Observemos, meus amados ouvintes da palavra de Deus, que no Velho Testamento Deus tinha várias formas, várias maneiras para falar com o seu povo. Por exemplo, através de sonhos. Deus falou a José através de sonhos. Se você quiser acompanhar lá em Gênesis, no capítulo 37, a partir do versículo 5 até o versículo 9. Deus falando a José através de sonhos. E Deus falou também a Jó através de sonhos. Jó, capítulo 33, a partir do versículo 14. Mas Deus falava diretamente, como no caso de Moisés. Deus falava frente a frente com Moisés. Acompanhe lá na sua Bíblia, no livro de Números, no capítulo 12, versículo 8, nós temos um exemplo, Deus falando diretamente a Moisés. Então Deus usou até uma mula ou uma jumenta, como está na Bíblia, em Números 22, versículo 28. De fato, não é possível, meus amados, limitar a forma de Deus falar, de maneira nenhuma. Deus pode falar por meio da pregação, por meio de uma mensagem, e nós estamos transmitindo a palavra de Deus, é uma pregação. Deus pode estar falando ao seu coração. Nós temos esta oportunidade de estar prestando um culto a Deus, e neste momento da mensagem, Deus pode falar através de uma mensagem, de uma pregação. Deus pode falar numa reunião de grupos familiares, grupos de oração. Deus pode falar numa devocional, onde um irmão, uma irmã pode transmitir a mensagem de Deus. Deus pode falar através da própria leitura da palavra dele. Deus pode falar através da letra de um hino.
Deus pode falar através da letra de um cântico de louvor. Deus pode falar através de um conselho, de um servo ou de uma serva de Deus. Deus pode usar este servo, esta serva, para transmitir uma mensagem que vem de Deus. O certo é que Deus nunca nos deixa no escuro. Deus nunca nos deixa sem direção, ao contrário. Deus enviou o Espírito Santo como o nosso guia excelente. Nem sempre nós ouvimos o que queremos, mas em todos os casos, quando Deus fala, diz a palavra que sua palavra não volta vazia. Isaías 55, versículos 10 e 11. No texto lido, o profeta Jeremias teve de descer para ouvir Deus falar. Veja aí no capítulo 18, versículo 3. E isso foi uma ordem do próprio Deus. Volte aí no versículo anterior, no versículo 2, é ordem de Deus. Mas o que significa descer para ouvir Deus falar? Descer tem a ver com mudança de postura. Descer tem a ver com mudança de pensamento, mudança de atitude, que muitas vezes adotamos e que estas atitudes estão em desarmonia com a vontade de Deus. Deus não falou a Saul. Por que Deus não falou a Saul? Porque Saul vivia em constante desarmonia com a vontade de Deus. Você pode ver isso no primeiro livro de Samuel, no capítulo 28, o versículo 6. Então Deus, este é o primeiro destaque, tem o momento e o lugar certo para falar conosco. Mas eu gostaria de destacar agora em segundo lugar, o vaso sempre é moldado conforme a vontade de Deus. Veja bem, o vaso, que simboliza o ser humano, sempre é moldado conforme a vontade de Deus. Esta parábola do oleiro possui inúmeras figuras espirituais muito interessantes. Nós queremos destacar primeiro o oleiro. Quem é o oleiro? O oleiro é Deus, que toma o barro em suas mãos e dá a ele a forma que mais lhe agrada. Eu vejo aqui uma lição preciosa. O vaso sempre é moldado conforme a vontade de Deus. Uma grande lição para que não tenhamos nenhum preconceito de ninguém, porque este vaso é moldado conforme a vontade de Deus. Agora, uma outra figura muito interessante, o barro. O barro aponta para o homem, a sua vulnerabilidade, transitoriedade e também a sua limitação. São figuras muito importantes que encontramos neste texto. E a casa do oleiro? A casa do oleiro representa a igreja, o
templo, o lugar onde o povo se reúne. Portanto, meus amados, eu quero lembrar que o barro não pode argumentar com o seu Criador. Em outras palavras, o barro não pode maldizer a vida. Este barro que sou eu, este barro que é você, não pode viver o tempo todo ansioso, o tempo todo lamentando, mas sim, o que devemos fazer é entregar de corpo e alma aos cuidados do Senhor. Foi isto que Pedro escreveu na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 7, lançando sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, esse é o segundo ponto que eu desejo destacar. O vaso sempre é moldado conforme a vontade de Deus. Mas finalizando, eu desejo destacar em terceiro lugar, Deus, o maravilhoso oleiro e o vaso quebrado. Esta figura do vaso simboliza a minha vida, simboliza a sua vida. Quando quebramos? Quando o nosso vaso precisa ser refeito? Eu quero lembrar neste momento que o novo nascimento, fruto da graça de Deus, nos torna instantaneamente perfeitos. Mas há um texto que ajuda a entender este Deus, o oleiro maravilhoso e o vaso quebrado. Em Tiago, no capítulo 1, no versículo 21, nós lemos palavras interessantes sobre esta ideia. Diz Tiago: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei, diz Tiago, com mansidão, a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. O nosso Deus, o maravilhoso oleiro, não fica imóvel diante do vaso quebrado, do vaso com defeitos. Como o oleiro que torna a amassar o vaso quebrado, defeituoso, assim Deus procede para conosco. Na carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 7, nós lemos: é para a disciplina que perseverais, Deus os trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Deus não desiste do vaso defeituoso. Deus não desiste do vaso quebrado. Antes, a sua divina paciência, o seu divino amor trabalha na nossa vida até que tornemos vasos de bênçãos. Estamos chegando ao final desta mensagem. Creio que a palavra de Deus tem uma mensagem para a minha vida e para a sua vida neste momento. Lembrando que estamos vivendo um momento muito difícil.
Claro que estamos iniciando aí a flexibilidade, com limitações, conforme regiões, com etapas, que o Senhor, nosso Deus, o maravilhoso oleiro, possamos aprender e colocar em prática essas lições para nossas vidas, lembrando aqui o que nós destacamos: Deus tem o momento e o lugar certo para falar conosco. Este é o momento, como eu disse. Deus pode estar falando com você. Deus, portanto, tem o momento e o lugar certo. Quando a sua voz você ouvir, diz a palavra: não endureçais o vosso coração. Nós destacamos também que o vaso sempre é moldado segundo a vontade do oleiro. Ele é o oleiro, nós somos o barro. Nada de importância, nada de orgulho, porque nós somos simples barro. Lição preciosa para reconhecermos a nossa realidade, a nossa fragilidade. E também uma lição para que nunca tenhamos preconceitos, porque Ele nos fez de acordo com a sua vontade. E finalmente, Deus, o maravilhoso oleiro, e o vaso quebrado. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, ouvintes, povo de Deus, ouvintes da palavra de Deus, como está a sua vida? Você se sente como um vaso cheio de defeitos? Você se sente como um vaso quebrado? Deus, o maravilhoso oleiro, deseja fazer da sua vida um vaso novo, um vaso de bênçãos para todos. Essa parábola aponta para a soberania do nosso Deus. E, consequentemente, para nossa dependência, nossa debilidade, nós dependemos a cada instante de Deus. Ele, se for necessário, nos disciplinará para que voltemos à posição inicial do primeiro amor, de acordo com Apocalipse, capítulo 2, versículo 5. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Amém. Meus amados irmãos, meus amigos, ouvintes da palavra de Deus, neste momento nós temos o privilégio de participarmos da ceia do Senhor. Eu gostaria de, nesse momento, ler o momento em que Jesus instituiu para os seus discípulos e, consequentemente, para todo o povo de Deus, o sacramento, a ceia do Senhor. Eu vou ler no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, até o versículo 28. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu. E o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. Este, portanto, foi o texto onde Jesus instituiu a ceia do Senhor. Eu gostaria de lembrar que a ceia do Senhor
é um meio de graça. Você perguntaria, o que significa meio de graça? São circunstâncias que Deus providencia para o seu povo, para o sustento das nossas almas. Quando nós participamos da ceia do Senhor, nós estamos sendo alimentados espiritualmente. E foi o próprio Jesus quem deixou como símbolos do seu corpo o pão e o fruto da vide, o vinho, símbolo do seu sangue que foi derramado em favor de todos nós. Então esse é um privilégio muito grande. Eu quero lembrar que além da ceia do Senhor, nós temos outros meios de graça, outros recursos que Deus deixou para o seu povo. Gostaria de lembrar que a palavra, a Bíblia Sagrada, é um precioso alimento para as nossas almas. Quantas vezes nós tivemos a experiência de ler um texto e sentir lá no nosso íntimo como se Deus estivesse falando conosco. E nós somos fortalecidos através deste meio de graça que é a palavra de Deus. E outro meio de graça muito importante é a oração. Quando nós abrimos o nosso coração na presença de Deus, falamos com Ele, nós sentimos realmente algo que vem preencher a nossa alma e nós sentimos fortalecidos espiritualmente através da oração. Mas o outro meio de graça é a comunhão dos irmãos. Neste tempo, nós estamos distantes fisicamente dos nossos irmãos e todos nós anelamos para voltarmos a nos encontrar na casa de Deus, porque os momentos de comunhão, de confraternização com os irmãos é um outro meio de graça, é um outro elemento que sustenta as nossas vidas e especialmente as nossas almas. Eu gostaria então, aí na sua casa, você providencia aí um pedaço de pão, ou um suco, ou um vinho. Participe deste momento muito importante, onde nós somos alimentados espiritualmente. Senhor, nós te agradecemos por este momento muito importante que o Senhor concede ao povo do Senhor. E agora que vamos participar do pão e do vinho, símbolos do corpo e do sangue de Jesus, que ao participarmos desses elementos, ó Deus, sintamos fortalecidos espiritualmente e seguros da vida eterna. Ó Deus, perdoe os nossos pecados, faz-nos vasos novos, como instrumentos nas mãos do Senhor, por onde quer que andarmos. Ó Deus, que nós anelemos pelo primeiro amor, pelo entusiasmo do passado, e que sejamos instrumentos do Senhor, por onde quer que andarmos. Em nome de Jesus. Amém. Agora, você pegue o pão, você pegue um pedaço desse pão, o pão, símbolo do corpo de Cristo. Disse Jesus naquele momento: tomai e comei, fazei isto em memória de mim. Meu irmão, minha irmã, tomai e comei, fazei isto em memória de Cristo. Agora, meu irmão, minha irmã,
Vamos tomar o cálice. Contém o fruto da videira. O vinho simboliza o sangue de Jesus que foi derramado por nós. Meu irmão, minha irmã, aí onde você está, tomai dele todos. Mais uma vez, Senhor, muito obrigado por este privilégio de participarmos da mesa do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amados, povo de Deus, recebei a bênção. Que o amor imensurável de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça eficaz de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, e as ternas consolações e o poder do Espírito Santo repouse sobre o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém e amém.